Olá, cheguei, graça e paz, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 18 de junho de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e reina para sempre. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus amados? A palavra hoje está no livro de Josué, capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos. Capítulo 2, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Agora eu vou partir aqui para o versículo 9, a parte B. Bem sei que o Senhor vos deu essa é Raabe falando, tá? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desanimados, porque todos ouviram que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, porque eles já tinham conquistado esses 2 reinos lá em Sitim. Eles já tinham conquistado esses 2 reinos que eram reis amorreus, tá? Que estavam além do Jordão, aos quais destruídes. Ouvindo isso, desanimou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa de vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Amém? Vou ler só até aqui e vou explicar a história, que eu acho que vai ficar melhor pra gente. Raabe era uma prostituta, ela vivia em Jericó. Ela tinha ali uma casa, ela servia do serviço de prostituição. Era, lógico, uma atividade muito antiga, e ela vivia em cima dos muros. Ela estava na parte alta da muralha, porque a muralha era muito larga, se passavam carruagens por essa muralha, e a casa dela ficava ali. Estrategicamente também era interessante a casa ficar no alto, porque era um comércio, era bom que fosse visto. E a casa dela era frequentada por muitos homens, muitos soldados. Muitos homens iam ali praticar a prostituição. Era como se fosse, eu não tenho um nome específico, não vou falar uma casa de prostituição, mas tem um nome assim mais específico para isso. E ela vivia daquilo. Ela não era uma pessoa de uma situação ruim, não. Ela tinha pessoas que trabalhavam para ela, mulheres que trabalhavam na prostituição. Era como se ela fosse uma cafetina, vamos dizer assim. Então, daquele serviço, ela mantinha toda a casa, ela mantinha as irmãs, os irmãos, os pais, ela mantinha tudo. Ela era uma mulher que vivia bem, ela era uma cananita. O que quer dizer o quê? Ela vivia no meio de uma cidade, que era Jericó, era um pequeno reino, era um reino médio, né? Não era um reino tão pequeno assim, que era protegido, mas lá eles eram um povo idólatra. A cidade de Jericó, já tinha levantado a ira de Deus por conta justamente da prostituição, da idolatria a outros ídolos como Baal, Azerá, Rinfã, Moloque. Então, já tinha se levantado a ira. Deus ia destruir aquela cidade. Deus queria destruir aquela cidade. Josué manda 2 espias. A Bíblia não fala o nome desses espias, mas manda 2 espias para vigiar aquela cidade. Olha lá, vê o que tem ali, tem um ponto fraco, porque todo lugar tem um ponto fraco. Você lembra lá da cidade de Sardes, nas muralhas? Lá, um soldado desceu, o pessoal viu que tinha uma fenda, entraram ali. Tinham 12 portas daquela muralha, tinham 12 portas de entrada. Os soldados entraram. Quando os soldados entraram, ali o pessoal viu que tinha gente estranha ali, tinha gente diferente ali.
Por quê? Porque quem estava em Jericó já via Israel do lado de lá do Jordão. Então a cidade já estava num, vamos dizer assim, um amarelo piscante. A cidade já estava assim, porque eles conheciam a história de Israel. Eles conheciam o Deus de Israel, embora eles não fossem convertidos ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Eles eram idólatras, como eu falei. Mas eles conheciam que Israel era um povo que saiu do Egito, que Deus subjugou todos os deuses do Egito, porque as pragas foi uma guerra do nosso Deus contra os deuses do Egito. Deus tocou em tudo que era objeto de adoração do Egito. Vou te dar um exemplo. Ele tocou no sol, que era o deus Ra, e trouxe o quê? Trevas. Eles tinham adoração ao Nilo, tinham adoração à beleza, culto ao corpo, trouxe o quê? As chagas no corpo deles. Então, Deus tocou em tudo que era motivo de adoração do Egito. Eles sabiam que Deus abriu o Mar Vermelho e eles cruzaram a seco. Eles sabiam que aquele povo estava ali 40 anos no deserto, andando 40 anos no deserto. Ele viu todo o poder militar que existia ali. Porque Sitim, onde eles estavam acampados, a única distância que havia entre Sitim e Jericó era o Rio Jordão. Então, da mesma forma que o pessoal de Israel via Jericó, Jericó também via aquele povo ali. E eles temiam aquele povo, porque eles sabiam que aquele povo ia conquistar as terras. Ali existiam 7 povos diferentes ali. E ele ia conquistar a terra e sabia que Deus dele era forte. Mas converteram? Não converteram, mas tinha uma prostituta. Você vê que Deus trabalha em quem Ele quer. Deus trabalha em quem Ele quer. Uma prostituta creu naquele Deus e falou: o seu Deus é Deus, acima do céu e da terra. Ela temeu aquele Deus. Ela creu que aquilo lá é Deus acima dos deuses que eles cultuavam. E quando os espias chegaram em Jericó, eles foram direto para a casa de quem? De Raabe. Estrategicamente, porque ali era um prostíbulo, acho que era esse o nome que eu queria falar, prostíbulo. E eles sabiam que ali era um prostíbulo. E ali se colhia muitas informações. Esses tipos de lugares, entra e sai muito homem, você conhece o que está acontecendo, vamos dizer assim, né? A fofoca rola ali. Eles contam isso, contam aquilo. Ó, você vê aquele povo que está ali, aquele povo vai invadir, aquele povo tem aí ó, uma promessa aí de conquistar a terra prometida, né? Que nós estamos aqui e tal. Então, eles ouviram tudo aquilo ali. Eles foram lá e Raabe fala com eles. Raabe vai lá e fala com eles: olha, desde que vocês estão aqui, nós estamos abatidos. Ela deu uma informação militar muito importante para eles. Ela falou o seguinte: nós estamos abatidos, nós estamos com medo que vocês estão aí. Todos nós aqui estamos assim desanimados, desfaleceu o nosso coração, estamos com medo, inclusive o rei. Só que a mensagem chegou ao rei de que 2 espias estavam lá na casa de Raabe e mandou soldados lá tirar os espias que estavam lá. O que Raabe fez? Ela escondeu os espias no eirado do prostíbulo dela. Eirado é uma parte de cima da casa que era muito comum ter. Era muito comum as casas ter essa parte de cima que chamava eirado. Eles colocavam ali grãos para trigo, para secar, para depois ser consumido. Ela colocou eles ali e elas esconderam os espias. Quando os soldados chegaram e bateram na porta da casa dela, falaram: tira os espias daí, tem 2 homens daí querendo aqui, ó, fazer aqui olhar aqui o que tem, estudar a cidade, tira daí. Eles estão aí, tira daí. E ela é uma prostituta, né? Não querendo falar ou trazer algum tipo de julgamento ou pensamento meu, não. Mas ela já tinha uma malícia. Ela viveu ali daquilo e a pessoa vai adquirindo uma certa malícia das coisas, né? Elas vão adquirindo esse pensamento rápido, né? Preciso sair dessa. Então, o que ela falou? Olha, eles estiveram aqui mesmo, estiveram 2 espias aqui mesmo, mas assim que escureceu, eu fechei a porta e eles foram embora. Olha, eles foram para lá, eles foram nessa direção. Aí ela falou assim: eles foram no caminho do Jordão, no Val do Jordão.
O Val do Jordão é uma parte mais rasa do Rio do Jordão, onde dava para atravessar a pé. Então, olha, corre que você vai alcançar eles. Corre porque eles foram nessa direção aí, ó, vocês vão alcançar ele, corre, vai. Quer dizer, ela enganou, né? Raabe mentiu. Raabe mentiu, né? E a gente sabe que a mentira, a gente não tem como justificar uma mentira, né? Mentira é mentira, né? Ela mentiu. Mas a gente tem que entender também que na lei de Moisés, né, está escrito que a gente não deve levantar falsos testemunhos. Então a gente não deve mentir. Mas a gente também tem que entender que Raabe, ela era uma cananita, ela não tinha essas leis, ela não tinha esse costume, ela não tinha essa questão de eu não posso mentir. Então a gente acaba dando, vamos dizer, um desconto, entre aspas, porque ela realmente mentiu e isso não posso passar batido, né? Mas no fim foi bom a mentira dela, não que a gente possa mentir, gente. Em nome de Jesus, não é isso que eu estou dizendo. A mentira é mentira, não se deve mentir. E aqui ela mentiu. Mas foi por missão de Deus? Eu não sei. Mas que foi certo ela mentir. Aquela coisa assim, eu estou fazendo uma coisa certa, eu estou fazendo uma coisa errada, mas o motivo é certo. E a gente tem que dar um desconto que ela não era convertida, ela não era uma mulher que tinha participado das leis de Moisés, das leis cerimoniais, ela não conhecia as leis. Aquilo para ela talvez fosse normal. Então ela foi muito rápida, foi muito esperta. Depois que ela desviou os soldados, ela foi conversar com os espias. Ela falou, olha, eu guardei vocês aqui. Eu guardei vocês aqui. O Deus de você... Eu sei que o Deus de vocês é Deus, que está escrito aqui, olha. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saídes do Egito, e também o que fizeste aos reis dos amorreus, que era Seom e Og, que eles já tinham subjugado, que estava além do Jordão, os quais destruídes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração e em ninguém há ânimo, a cidade inteira estava abatida por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Gente, ela era uma cananita, ela era idólatra e veio de uma cananita isso. O seu Deus é Deus. Gente, talvez Raabe tivesse mais fé do que os próprios israelitas ali no deserto, né, que morreram, né? Porque ela mostrou que ela tinha fé mesmo em Deus, ela acreditou. Esse Deus vai invadir aqui, vai invadir Jericó, vai matar todo mundo. Ela tinha certeza disso, talvez ela tinha mais certeza disso do que os próprios espias que estavam ali. Ela tinha certeza, Deus realmente viu ali nela que ela acreditava em Deus e os outros não. Por quê? Porque salvou ela. Então ela faz um trato. Eu guardei vocês aqui porque ela colocou o pescoço dela em risco, concorda aí? Ela colocou o pescoço dela em risco, porque se eles entrassem na casa, vasculhassem a casa e levantassem aquele trigo todo, aquela palha toda, que ela arrumou tudo ali, colocou eles ali embaixo daquela palha toda, daquele trigo todo, de forma que eles ficaram despercebidos. Mas se os soldados entrassem e vasculhassem tudo, iam achar eles ali. Então ela colocou o pescoço dela. Então ela fala assim, eu guardei vocês, agora eu peço que vocês guardem. No dia que vocês vierem aqui para destruir a cidade, gente, tinha a muralha. Pensa, ela não sabia do mover de Deus, que o que Deus ia fazer e que a muralha ia ruir. Ela não sabia disso. Mas ela tinha certeza que Deus era Deus, aquele Deus era Deus. E eles iam entrar ali, e eles iam destruir a cidade. Ela tinha certeza daquilo. Então ela falou, quando isso acontecer, guarda a minha família. Você vê que é uma prostituta, né? Mas o amor à família também, né? A gente entende aí, né? A preocupação dela com a família, com os pais, com as irmãs, com os irmãos. Proteja a minha família, não matem os meus, proteja. Ela pediu isso para eles e eles fizeram ali um acordo. No dia que a gente vier aqui, você fique aqui com a sua família, aqui dentro da sua casa. Se alguém sair, se tiver um dos seus fora, porque nós vamos matar todo mundo. Se a gente matar, o sangue desse
vai ser culpa sua. Vai cair sobre você, porque eles tinham que estar aqui dentro. Se alguém de nós entrarmos aqui e matar alguns de vocês, o sangue vai cair sobre nós, porque nós estamos fazendo um trato que nós não vamos fazer isso com vocês. E se vocês estiverem todos aqui, vocês serão salvos, nós não vamos entrar aqui. E qual era como que eles iam saber que casa eles iam entrar? Porque eles iam levar essa informação para Josué. Josué, tem uma prostituta lá que passou as informações para a gente, passou tudo para a gente, guardou a gente dos soldados e nós nós fizemos um acordo com ela, porque naquela época a palavra do homem valia, né? Hoje o homem assina um contrato, reconhece firma, carimba e quebra o contrato, né? Naquela palavra o homem falava e acontecia, não tinha contrato, não tinha nada, mas o homem honrava o que falava. Amém por isso, graças a Deus. Devia ser assim hoje. Aí eles falaram para Josué, né? Tem uma casa lá que nós não vamos invadir, nós não vamos matar e ela vai ser salva porque ela ajudou a gente. E qual era o símbolo? Quando eles saíram da casa de Raabe, ela desceu um fio escarlata, uma corda, um linho escarlata para eles descerem da onde eles estavam, descerem as muralhas. E eles falaram, dessa corda que nós descemos, você vai amarrar e vai deixar ela aqui. Ela vai ser um símbolo que aqui é sua casa e nós não vamos entrar aqui, nós vamos salvar vocês que estiverem aqui. Então, que estejam todos aqui, porque se tiver alguém fora, vai morrer. Porque a ordem de Deus era tudo, vai destruir tudo. De Jericó, eles só tiraram os utensílios de prata, de ouro, o que valiam em valores, prata, ouro, pedras preciosas, utensílios preciosos, foi uma coisa que eles salvaram. O resto foi tudo destruído, tudo destruído. E quando eles invadiram Jericó, aquela faixa, aquele linho escarlata foi o aviso, né? Essa aqui é a casa de Raabe, nós não vamos destruir. E aconteceu que a muralha realmente ruiu. Eles pouparam a vida de Raabe, a vida dos pais, a vida dos irmãos, a vida das irmãs de Raabe. E Raabe foi uma mulher que era assim uma heroína na fé. Em Hebreus, tem citações de Raabe, acho que 2 ou 3 vezes no Novo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30, os israelitas em Canaã, fala bem assim, pela fé, Raabe teve fé, né? E eles também ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias, né? Que eles fizeram eles rodearam as muralhas por 7 dias, depois tocaram aquele chofar, depois os sacerdotes gritaram, a muralha caiu. Pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, tá vendo? Ela não foi destruída com os desobedientes, ela foi salva, porque acolheu com paz os espias. Deus usou uma prostituta para salvar, e essa prostituta entrou na linhagem salvídica. Ela é uma das que está na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora, o que a gente tira de lição disso na nossa vida? Deus salva até o pior pecador. Então, se existe uma pessoa que você pensa, esse não tem jeito, não, isso aí é um caso perdido. Deixa eu te falar, para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Quando Deus fala, eu vou salvar, Deus salva. Deus salvou uma prostituta. Deus estava destruindo Jericó justamente por causa da prostituição e por causa da idolatria. Era o que ela fazia. Ela era idólatra e ela era prostituta. Deus salvou aquela mulher. Salvou ela e salvou a família dela. Ela teve mais fé que Israel. Ela teve mais fé que Israel. Ela viu que Deus, o Deus de vocês, é Deus. Ela não tinha dúvida disso. Ela não tinha dúvida que eles iam destruir. Ela não tinha dúvida que todos iam morrer. Ela ouviu as histórias, ela foi crescendo ouvindo as histórias daquele povo que aconteceu no Egito. Ela creu em tudo aquilo e agora aquele povo que estava ali
rodeando, que estava ali em Sitim, que ia cruzar o rio Jordão, ia bater de frente com eles e ia derrotar eles, porque a ação deles ali era Deus puro agindo na terra, e ela sabia disso, e entrou temor no coração dela, e ela obedeceu a esse Deus. Eu vou guardar esses homens, porque esses homens creem num Deus que vai subjugar. Subjugou todos os deuses do Egito, não vai subjugar esses deuses daqui? Claro que vai, claro que a vitória vai ser deles. Então ela foi muito inteligente, muito esperta, é uma heroína na fé, é uma prova de que Deus salva quem Ele quer. Deus é a prova da misericórdia de Deus com o povo, seja pecador ou não, a misericórdia que Deus tem. E tem uma coisa que eu vou falar para vocês. No Novo Testamento fala bem assim, né? Tem um versículo que fala assim: creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Raabe creu em Deus e foi salva. Raabe e a casa dela. Então, creia no Senhor Jesus, porque será salvo tu e tua casa. Essa história é maravilhosa, é uma história de motivação para a vida da gente, é uma história também de renúncia, porque Raabe teve que largar todos os costumes, ela teve que abandonar todos os deuses dela, e ela foi aceita pelos israelitas, tá? Ela foi aceita, ela se casou com um homem chamado Salmão, que teve depois Boaz, que aí teve outro, até que teve Jessé, e aí vem aí até que chega Jesus. Tá vendo? Deus preparou aí, olha, usou uma prostituta para entrar na linhagem salvítica. Amém? Continue então orando por aquelas pessoas que talvez alguém pense assim: ah, não tem jeito. Ah, isso não tem jeito. Ah, mas viciado, tá cheio de pecado, tá cheio de imundícia na vida, tá no adultério, tá nisso. Continue orando, não perca a esperança, porque o nosso Deus é Deus. É esse aqui que Raabe fala aqui, olha. O vosso Deus é Deus. É Deus em cima dos céus e embaixo da terra. É esse Deus que nós cremos. É esse Deus que nós defendemos. É esse Deus que é motivo da nossa alegria, da nossa existência na terra. É esse Deus que vai nos julgar e é por Ele que nós vivemos. E a misericórdia se renova a cada dia. Amém, meus amados? Que se vocês fiquem com essa palavra no coração, se alimente dela e Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.